Condômino inadimplente pode ser negativado? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH, e estamos iniciando mais um vídeo do Comorar. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal e que também marque o sininho aí para que, quando os novos vídeos estiverem no ar, você seja informado desses novos vídeos, né? Hoje, contamos aqui com a presença, mais uma vez, do advogado especializado em direito condominial aqui em Minas Gerais, doutor Wellerson Magno. Tudo bem, doutor Wellerson? Como é que vai? Olá, Márcio. Tudo bem? Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui no seu programa. Já quero cumprimentar a todos que nos acompanham aqui, né, no programa Comorar. É uma grande alegria e satisfação, Márcio. Então, doutor Wellerson, a gente até conversou um tempo atrás aí, falando sobre a questão do protesto, né, da cota condominial, né, e isso gerou até umas dúvidas sobre o assunto, em relação também à questão da negativação do condomínio inadimplente, né? A administração do condomínio pode fazer essa negativação, inserir o nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito, como o SPC, Serasa? Então, Márcio, esta é uma grande dúvida que a gente vai percebendo aí na seara condominial, sobretudo no que diz respeito às questões financeiras de um condomínio, né? Então, a grande dor de cabeça de um síndico é essa questão da inadimplência. E quando falamos em inadimplência, a gente faz assim um link à questão das obrigações dos condôminos, né? São os seus deveres. E dentro dessas questões dos deveres dos condôminos, a gente esbarra na questão da obrigatoriedade e o dever de pagar as despesas do condomínio, uma vez que o condomínio necessita de cumprir com seus compromissos, tem custo, tem despesas, e os condôminos, então, por uma previsão de lei e também uma previsão na própria convenção, ele recebe esta incumbência para que ajude o condomínio a administrar de forma eficiente a coletividade. E uma das obrigações é o pagamento da taxa condominial. Então, o inadimplente, na verdade, é uma forma de dizer que aquele condomínio que tem uma obrigação para pagar as despesas, ele pode ser, inclusive, né, levado aí a uma execução, né, de pagamento daquele débito, que é uma obrigação do mesmo. Então, assim, falar de negativação de inadimplente é falar, antes de mais nada, da obrigatoriedade que o condomínio tem de colocar em dia aí, arcar com os pagamentos das despesas, das taxas do condomínio, né? Bom, então, diante dessa pergunta que você faz, Márcio, a gente considera que é uma obrigatoriedade do condomínio colocar em dia ali as despesas do condomínio. Então, ele é impelido para pagar, para colaborar com os custos do condomínio, pagando ali a sua cota condominial. Esse é o primeiro ponto, que é uma obrigatoriedade. O segundo ponto já é respondendo à pergunta. Existe a possibilidade, o síndico pode, diante de uma inadimplência de qualquer condomínio, ele pode negativar esse inadimplente? Então, aí gera aquelas perguntas todas, se pode, se não pode, se é devido ou não, né? Bom, vamos lá, para o nosso bate-papo aqui, a gente vai partir do pressuposto de que o débito condominial, né, a cota condominial, a partir de 2015, com o novo CPC, esse débito ele tornou assim uma força executiva por uma previsão legal no Código de Processo Civil, em que, por ser um título certo, líquido e exigível, ele tem todos os requisitos assim de uma força executiva, de um título extrajudicial. E sendo um título extrajudicial, ele está no rol taxativo de uma taxa que pode ser, inclusive, executado judicialmente. Esse boleto condominial ele poderá ser executado judicialmente.
inclusive protestado via cartório, e por ser um título extrajudicial exequível, digamos assim, Márcio, esse título, esse débito condominial, já respondo a pergunta, ele poderá sim ser um objeto de negativação do inadimplente, né? Então, o título condominial, ele tem uma força executiva que poderá ser protestado, executado judicialmente, e o nome daquele que representa aquela unidade, até porque a obrigação condominial é uma obrigação própria da coisa, né? A gente fala obrigação própria do terreno, então acompanha a coisa, aquele que representa legalmente, que é o proprietário daquela unidade, ele assume esse ônus de colocar em dia os débitos desta unidade. Então, aquele que representa a unidade devedora será protestado, executado judicialmente, e aí, respondendo a pergunta, poderá ser negativado nos órgãos de proteção de crédito, aí, SPC, Serasa e por aí vai, tá, Márcio? Então, doutor Emerson, igual naquele nosso bate-papo sobre o protesto, né? Podendo, né, então, fazer essa negativação, mas os condomínios têm que tomar alguns cuidados, né, para fazer isso, né? Não é simplesmente entrar lá no SPC e colocar o nome da pessoa que ocupa a unidade, não. Quais são esses cuidados que a administração do condomínio deve ter? Muito boa pergunta, Márcio. A negativação ela não é automática, né? Algumas pessoas pensam assim, que é uma negativação automática, né? Não, essa negativação ela tem um caráter todo pedagógico, existem alguns protocolos, né? Cuidados que o condomínio deve tomar antes de negativar o nome de alguém, né? Sobretudo aí de um inadimplente. Devemos tomar, sim, os cuidados. A nossa recomendação, Márcio, eu acho que vai ficar aqui como dica, né, para os síndicos, né, para os teleinternautas que estão nos acompanhando, nós recomendamos alguns passos para essa negativação, que é uma possibilidade, sim, para o condomínio inadimplente. Primeira coisa que é importante dizer aqui no nosso bate-papo, que a negativação ela está diretamente ligada ao quê? Ao nome daquele que representa a unidade devedora. Então, é importante que o síndico tenha um cadastro atualizado. Eu recomendo, inclusive, que tenha ali uma pasta com o nome dos proprietários ou dos representantes legais daquelas unidades, através de um contrato de compra e venda, que possa documentar e certificar que aquela unidade está sob a responsabilidade daquela pessoa, daquele CPF ou daquele CNPJ. Então, um cadastro atualizado é uma dica fundamental para que o síndico não incorra numa negativação indevida e tenha um processo reverso aí de danos morais. Então, um cadastro atualizado é um primeiro ponto. Um segundo ponto que é importante, a lei de negativação de inadimplência, ela fala o seguinte: a partir do momento que venceu aquele boleto, né, aquela dívida, o prazo é um dia útil. Após aquele vencimento, já é possível a negativação. É claro que para um relacionamento com o condomínio vai tomar a providência primeiro de avisar aquele condomínio através de uma notificação, via e-mail ou uma carta, falando que está em aberto aquele débito. Pode também fazer por um contato de WhatsApp, o telefone do condomínio proprietário para dizer, olha, está em aberto aqui tal débito. Então, o condomínio, por mais que tenha, Márcio, a possibilidade de negativar de forma imediata após o vencimento daquele boleto, daquele título, é importante e recomendável que considere um prazo. Às vezes a pessoa está inadimplente por um imprevisto financeiro, por desempregado, né? Então tem que considerar quem é o devedor. Então, notificar, avisar, tentar resolver sem negativar. E aí cabe, então, esse procedimento do condomínio tentar informar e receber esse crédito diante da inadimplência daquele condomínio. Então, eu acho que é importante tentativa aí 30 dias, 45 dias para evitar a negativação. Então, a segunda dica seria esse contato, esse prazo de 30 a 45 dias. Uma terceira dica, antes de negativar, é importante que o condomínio
ele esteja, digamos assim, bem ciente de que aquela pessoa que está sendo negativada é, de fato, a titular da unidade devedora. Por quê? Porque se a gente negativa alguém, se o condomínio faz uma negativação daquela pessoa que não é devida, essa negativação poderá ensejar danos morais em face do condomínio, porque foi uma negativação equivocada, indevida. Então, tomar esses cuidados aí através da identificação do representante legal daquela unidade devedora. Uma outra dica para os nossos síndicos aí nesse contexto da inadimplência: é importante que esse condomínio esteja vinculado ou cadastrado ou que tenha um acordo aí com os órgãos legítimos para que faça a inserção daquele condomínio inadimplente nos órgãos de proteção de crédito. Aí nós É, temos aí, é sim, isso que eu ia te perguntar, porque eu lembro que a gente tem todo ano a gente faz o Dia do Síndico, né? Que é o evento que a gente faz todo final de ano em comemoração ao Dia do Síndico, que é dia 30 de novembro. E uma vez nós levamos a palestra do pessoal da CDL, falando exatamente sobre essa questão do SPC. Aí eu te pergunto, não sei se era isso que você ia entrar nesse assunto. O condomínio tem que estar vinculado a alguma associação, sindicato, né, para poder ter acesso a esses serviços de inserção do nome do devedor no serviço de proteção ao crédito? Mas alguns estados, eles têm algumas recomendações em relação a essa possibilidade do condomínio negativar o inadimplente. Por exemplo, o Serasa, ele tem um requisito para fazer essa inserção do nome do inadimplente, de que aquele que está fazendo essa solicitação passe pelo menos por um protesto cartorário, né? Por exemplo, o condomínio, se quiser fazer a inserção do nome do inadimplente, pelo Serasa, recomenda-se fazer primeiro um protesto em cartório, que é a oficialização da dívida cartorária. Então, passa-se por um protesto e o boleto protestado ele pode ser ali inserido no Serasa. Aquele CPF vai ser inserido naquele cadastro. Então, o Serasa recomenda-se isso. Já o SPC não pede esse protesto. O condomínio já pode, através de um acordo com o sindicato patronal, por exemplo, dos condomínios, fazendo um cadastro nesse sindicato, o próprio sindicato pode fazer essa solicitação do inadimplente, né? A inserção do CPF ou o CNPJ lá no cadastro de inadimplência. Existem também, assim, a possibilidade do próprio cartório fazer isso a pedido do condomínio. O cartório de protesto pode também fazer essa solicitação se o condomínio requerer isso para o cartório. Outra via, a via judicial também, nós temos a execução judicial, né, com o novo CPC 2015, o condomínio, ao ingressar com a ação de execução de título extrajudicial, lá ele pode solicitar ao juiz, com base no artigo 782, no parágrafo 3º, que fala que o juiz, a requerimento da parte, no caso aqui o condomínio, pode inserir o nome do devedor executado nos cadastros de inadimplência, né, dos órgãos de proteção de crédito. Então, existe essa possibilidade também judicialmente, e tem também alguns estados que pedem um convênio de condomínio com o CDL, né, no caso a Câmara dos Lojistas, que possibilita também esta forma aí, de convênio com o condomínio, porque é uma coisa feita assim, online e tem custo. Então, cadastrado no CDL, por exemplo, o condomínio ele teria essa possibilidade de fazer essa inserção com mais rapidez e com custo menor. Então, existe também essa possibilidade, sim, dos condomínios para vincular aí a possibilidade, né, de inserção daquele devedor através dos órgãos de proteção de crédito via esses recursos todos aí que a gente tem nas mãos e que são legítimos. São os órgãos legítimos para tal, tá, Márcio? Agora, o doutor Wellington, você falou aí do Serasa, que exige primeiro o protesto, né, da cota condominial, né? Isso. E eu lembro que, assim, quando a gente falou sobre a questão do protesto, né, teve síndico comentando no vídeo lá que tem cartório aí que não aceita o protesto, não, porque fala que a legislação
não permite o protesto da taxa condominial. Então, e afinal de contas, pode ou não pode? Né? Porque para inserir no SPC, no caso do Serasa, vai ter que primeiro protestar. Como é que fica? Isso aí era uma discussão, assim, hoje está mais clara essa discussão, a gente até comentou aqui no nosso bate-papo, e, de fato, existia uma lei estadual, cada estado determinava, tinha suas diretrizes para esse protesto de condomínio via cartório. E isso veio sendo discutido ao longo de algum tempo, hoje está mais clarificada essa questão da possibilidade do protesto do título extrajudicial, que é o boleto condominial. Alguns cartórios ainda são reticentes, tá, Márcio, com essa possibilidade, porque não entendem que o condomínio tenha essa característica de protesto, né, do título condominial para ser protestado. Mas a gente sabe que o artigo 784 do CPC tem 6 anos, né? 6 anos apenas, 6 anos e pouquinho, de 2015, lá no artigo 784, já considera a taxa condominial como um título extrajudicial que pode ser executado. E como título extrajudicial que pode ser executado, ele pode ser protestado. Então, o cartório, a normativa cartorária, com esse entendimento, ele pode fazer o protesto. Alguns cartórios entendem que não, outros já entendem que sim, dentro dessa possibilidade que a lei prevê, o 784 do CPC. Mas é uma discussão que está praticamente quase que pacificada hoje em alguns tribunais dessa possibilidade cartorária de protestar aquele título, tá, Márcio? Mas é uma temática de entendimento que a gente enfrenta ao longo do nosso dia a dia condominial, tá? Ô, Wellerson, para a gente finalizar, né? Você já falou aí que é possível, então, né? Mas me fala o seguinte: isso tem que estar expresso na convenção de condomínio ou tem que ter uma ata, né, que preveja essa condição de se inserir o nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito? Ou um ou outro? Ou os dois? Sim, a pergunta que você faz nos faz pensar aqui numa resposta como dica também para os síndicos, né? Algumas convenções já trazem ali essa previsão, né? Tem algumas cláusulas convencionais que prevêem essa possibilidade, no caráter de penalidade para o inadimplente, de negativar o nome desse devedor, desse inadimplente. Outras convenções são omissas quanto a essa possibilidade. E aí abre margem para que uma assembleia de condômino decida sobre esse procedimento, tá, Márcio? Então, na omissão, no silêncio de uma convenção, pode-se fazer uma assembleia, levar um tema específico e ali deliberar em assembleia a possibilidade deste procedimento de negativação do inadimplente. É recomendável que se faça isso. Se estiver previsto na convenção, ok, todos estão sabendo dessa possibilidade. No silêncio, o síndico tem esse meio de conter inadimplência, nós recomendamos. Leve para uma assembleia de condômino o tema, delibere, e a partir de então, o síndico tem esse caminho, esse instrumento da negativação de condôminos inadimplentes para reaver o seu crédito, né? É claro que nós temos aí a negativação, ela tem os requisitos, né? É importante isso, existe um prazo. Aquele devedor inscrito nos órgãos de proteção de crédito, SPC Serasa, ali fica-se um prazo de 5 anos e deve ser retirado o nome dessa pessoa após esse prazo. Havendo um acordo extrajudicial do condomínio, ele tem, condomínio, a responsabilidade de retirar o nome daquele devedor lá do cadastro. Se houver um pagamento, uma quitação, até 5 dias úteis, deve-se retirar o nome do devedor também do cadastro, sob pena de uma indenização por danos morais. Então, é importante que o condomínio defina esse passo a passo de uma ata de assembleia e tome esses cuidados para que não haja aí um efeito contrário de ter que cobrar alguém e ser cobrado por esse alguém devedor, né, Márcio? Através de uma ação de danos. É mais ou menos isso. Agora eu vou querer finalizar mesmo, porque Opa, tá bom, né? eu sei que se eu não fizer essa pergunta vai estar nos comentários.
né? Vamos lá. O quórum dessa Assembleia aí, qual que seria para aprovação? Bom, se não tiver na convenção especificando um quórum especial para deliberar sobre essa possibilidade, nós usamos a regra geral, que é um quórum simples, né, maioria simples dos presentes em assembleia, para deliberar sobre este procedimento, tá? Então, não tendo previsão na convenção, a gente vai para a regra geral. E esse tema é um tema de quórum simples, maioria dos presentes ali em assembleia deliberando sobre essa forma de cobrança da inadimplência através da negativação do nome do representante legal daquela unidade devedora, os órgãos do SPC e Serasa. Doutor Wellerson Magno, advogado especializado em direito condominial, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui no Comorar. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui batendo papo com você, Márcio. Quero agradecer aí a todos os nossos teleinternautas que participam conosco aqui nesse momento e estamos aqui à disposição. Sempre precisar trocar uma ideia, contem conosco, Márcio. É um grande prazer e alegria participar aqui do programa. Então, olha só, muito obrigado, doutor Wellerson. E se você aí gostou de mais essa conversa, né, faça o seu comentário aí embaixo aí e colabore com a gente, colabore com o nosso canal, se inscrevendo e marcando o sininho para você receber novos vídeos que serão apresentados aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!